Boa tarde, eu sou Carolina Sequete, aluna de Biomedicina, e hoje eu vou falar um pouco sobre coleta de amostra e transporte e o tipo de amostra do trato respiratório superior e inferior. Primeiro vai ter a solicitação do médico, onde nessa requisição deve ter o nome da paciente, a idade, caso ela esteja internada, em que hospital ela se localiza, a data, se ela está realizando uso de antimicrobianos, a identificação da amostra e o tipo de amostra necessário, e o exame será solicitado. No recipiente da amostra deve possuir o nome da paciente, o horário que foi realizada a coleta e a identificação. Nós temos como considerações gerais: coletar a amostra sempre que possível, antes da utilização de antimicrobianos. A amostra deve ser coletada no local onde se suspeita que deve ter uma colonização bacteriana ou microbiológica, né? Fazer antisepsia antes do local no trato respiratório superior, como uma lavagem de boca, mas não utilizando antissépticos, nem nada assim no caso que interfira na microbiota. Utilizar os frascos e os meios de transporte específicos para cada tipo de amostra. E falando sobre agora as amostras do trato respiratório superior, onde as mais solicitadas em exames para microbiológicos são de orofaringe, das tonsilas e da faringe. Bom, agora falando sobre cada tipo de amostra do trato respiratório superior, eu vou começar com a secreção de orofaringe. Para a coleta desta secreção, vai se utilizar um abaixador de língua e um suave, onde você vai fazer movimentos rotatórios com esse suave nas tonsilas e na faringe posterior. Se o paciente apresentar pus e placas, pegar principalmente e coletar nestes locais, e evitar a região da bochecha e da língua. Com isso, você vai pegar esse suave e colocar em um transporte específico em até 12 horas e em temperatura ambiente de 20 a 25 graus. Agora, para a amostra nasal, que é para estudo de portadores, você vai inserir um suave na narina do paciente e fazer movimentos rotatórios pela mucosa nasal, encaminhando este suave em transporte específico em até 12 horas em temperatura ambiente de 20 a 25 graus. Para a amostra de nasofaringe, se o paciente apresentar muita excreção, fazer uma limpeza, retirando esse excesso de excreção. Você vai pegar um suave. Esse suave, no caso, é um pouco mais fino e mais flexível para não machucar o paciente, não causar um desconforto. Você vai introduzir pelo nariz, chegando até a nasofaringe e fazendo pequenos movimentos rotatórios. Com isso, você vai colocar este suave em um transporte específico em até 12 horas e em temperatura ambiente de 20 a 25 graus. O aspirado sinusal ou a punção de seios maxilares, eles são realizados a coleta é realizada apenas por médicos e deve ser encaminhado em até 2 horas para o hospital, onde este material ele é coletado através de seringas, onde essa seringa, se for ela o transporte que vai ser transportada por esta seringa, ser fechada para que não haja contaminação, ou colocar em um tubo estéreo, transportando em temperatura ambiente de 20 a 25 graus. E esses são os tipos de amostras que são mais realizados para o trato respiratório superior. Falando agora sobre o trato respiratório inferior, a amostra ela pode ser de escarro, de aspirado traqueal, lavado brônquico, lavado broncoalveolar e o escovado brônquico. Bom, começando pelo escarro, deve ser preferencialmente colhida a primeira amostra da manhã, onde primeiro deve-se realizar uma higienização leve, apenas com água para retirar a microbiota superficial. Ou também ele pode ser colhido por uma tosse muito profunda em um frasco de boca larga, onde este material dessa coleta vai ser colocado em um frasco de boca larga com rosca.
e vai ser encaminhado para o laboratório neste recipiente em até 2 horas em temperatura ambiente. Caso o paciente tenha alguma suspeita de não consiga realizar, tenha dificuldade, tenha suspeita de um micro-organismo e seja portador de HIV positivo, ele vai ser realizado o escarro induzido, onde o paciente vai lavar a boca com escova de dente apenas e com água destilada estéril para fazer a limpeza da boca. Em seguida, ele vai utilizar um nebulizador, onde vai inalar um cloreto de sódio, mais ou menos 20 a 30 ml a 3%. Com isso, o escarro ele vai ser expectorado e quando ocorrer isto, vai ser colocado em um frasco estéril com tampa de rosca, levando aos mesmos procedimentos anteriores de transporte em até 2 horas em temperatura ambiente de 20 a 25 graus. Em amostra aspirada traqueal, a amostra é obtida por meio de sondas de aspiração em pacientes que estão entubados ou fazendo uso de respiração mecânica, em aparelhos de respiração mecânica. A coleta é realizada em um frasco estéril acoplado a um sistema de sucção. Este método de coleta é realizado por um médico e ele tem um ponto de corte muito alto devido a um alto risco de contaminação desta amostra, tendo dificuldade de avaliar o patógeno que está sendo pesquisado. No lavado brônquico e no lavado broncoalveolar, eles têm os mesmos procedimentos, onde você vai injetar um volume de NaCl a 0,85% de 20 a 30 ml em adulto e 5 ml em criança. Nisso, ele vai lavar os alvéolos, captando a amostra e assim será aspirado, sendo colocado em um frasco estéril com rosca. Esse frasco estéril vai ser o mesmo utilizado para o transporte em temperatura ambiente, levando para o laboratório. Caso demore para ser levado para o laboratório, esse frasco deve ser refrigerado de 2 a 8 graus para não prejudicar a amostra. Lembrando que em lavado brônquico, se for obtido amostras do brônquio direito e esquerdo serem armazenados em locais diferentes e também que essas duas amostras ela têm um ponto de corte menor, não sendo muito contaminado por outros patógenos. Em amostra de escovado brônquico, vai ser coletada a partir da própria escova, sendo colocada em um tubo contendo 1 ml de solução fisiológica estéril. Com isso, esse tubo ele vai ser encaminhado, transportado o mais rápido possível em temperatura ambiente para ser analisado. Ou, se demorar, vai ser colocado em refrigeração de 2 a 8 graus. No trato respiratório inferior, podem ter algumas amostras inadequadas, como saliva no lugar do escarro, quando o escarro, o lavado broncoalveolar e o escovado brônquico serem coletados há mais de 1 hora e não serem refrigerados, não sendo mantidos nas condições adequadas para que seja analisada esse tipo de amostra, dando diagnóstico para o paciente. E essas são as amostras, as coletas e os transportes do trato respiratório inferior e superior que devem ser realizadas com esses tipos de procedimentos.